Como é que eu sei que o meu treinamento está intenso de verdade? Isso é uma pergunta razoavelmente frequente de alguns alunos meus. Acho que pelo menos uma vez por semana eu devo escutar algo do tipo. Então vamos lá, pessoal. Clica no gostei, porque isso demonstra a sua intensidade com o canal, e se inscreva aqui também. Pessoal, quando a gente fala de um treinamento intenso e responsivo, primeiro de tudo a gente tem que descobrir qual que é o nosso objetivo. Pode ser resistência muscular localizada, pode ser força máxima, como pode ser hipertrofia muscular. E eu estou dizendo isso, pessoal, porque a sensibilidade de cada um desses treinos é diferente. Então vamos começar pelo treinamento de hipertrofia muscular. Como é que eu sei que ele está intenso e responsivo? Bom, primeiro de tudo, você tem que ver progresso de aumento de massa muscular. Então você vai ver um processo de hipertrofia. Ou talvez você não veja, mas ele esteja acontecendo, porque o processo de hipertrofia é lento, vagaroso, e talvez a gente não veja. Isso, infelizmente, é uma realidade. Quando você fala de um treino intenso, as pessoas pensam o quê? Você tem que sair exausto, você tem que sair morto do treino. Aí você fala, não, tudo bem, mas o treino agora é tríceps, músculo pequeno, é um músculo que não cansa muito, é monoarticular. Então eu não vou sair da academia, não quero mais viver hoje. Não vai, isso não vai acontecer. Então esse é o primeiro ponto. O treino intenso não necessariamente vai acabar com você, porque nós estamos fazendo musculação, e musculação não é um esforço sistêmico. É um esforço setorizado, um esforço localizado. Então, quando você faz um treinamento de coxa, por exemplo, intenso de verdade, muito provavelmente você vai sair de lá muito cansado. Mas não quer dizer que você necessariamente vai sair de lá exausto, sem vontade de viver. Vamos trabalhar com um aluno meu que tem condromalácia patelar, muito limitante, em específico no agachamento, no leg, na passada, nos multiarticulares. Então o treinamento desse indivíduo pode ser extensora, flexora, adutora e abdutora? Pode. São todos isoladores. Então ele vai até a falha, ele vai fazer técnica avançada, só que ele vai fazer, por exemplo, um super slow, porque ele não vai querer colocar muita carga que ele não consegue na cadeira extensora. Então assim, ele não vai treinar de uma maneira que ele vai, sabe, derramar rios de suor. Suor, pessoal, é resfriamento do corpo. Você fica suando na praia, tomando caipirinha, e você não está numa intensidade muito alta ali, de físico, né? Talvez de curtição, acho que boa. Então, o suor é só um resfriamento. Se você treinar uma porcaria dentro de uma sauna, você vai suar pra caramba. Se você treinar pesadíssimo num ar-condicionado de 2 graus Celsius, você provavelmente não vai suar nada. E o treino vai sair mais intenso. Então o suor não é parâmetro para um bom cardio, para uma boa atividade física, nem nada. O indivíduo que faz exercícios isoladores, o que acontece com o isolador? Você não sente tanto o cardiorrespiratório. Então o seu coração, o seu pulmão, dá conta dessa troca gasosa, né, de oxigênio, e você não fica cansado sistemicamente. Só que você não consegue fazer mais nenhuma repetição. Por quê? Falhou um músculo. Isso é um fator determinante para a intensidade. A intensidade que eu estou falando aqui não é a quantidade de carga, ainda que academicamente seja caracterizada assim. A intensidade, eu estou falando de uma linguagem popular, de dificuldade. Então, se você vai fazer, por exemplo, um treino de bíceps e tríceps, aí você faz uma rosca direta, rosca alternada, rosca Scott, e você faz tríceps pulley, pegada pronada, pegada supinada e corda, 3 tríceps pulley. Não estou dizendo que esse é o melhor treino, nem nada, eu só estou dando um exemplo, e que é um treino possível, tá? Que fique claro. O pessoal acha que tem que ter paralelas, tem que ter supino fechado, não é bem assim, mas isso é papo para um outro vídeo. Inclusive eu já fiz vídeo aqui montando um treino. Sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar Leandro Twin, mais tema, montando com a tabelinha, igual eu monto um treino para um aluno meu. Então, você pode fazer um treino desse e sair de lá muito inteiro. Quando você pega um indivíduo que está muito bem condicionado, é muito provável que ele termine um treinamento, mesmo de alta intensidade, de músculos pequenos, e esteja muito bem, muito tranquilo. E que bom, né? Porque imagina treinar de manhã e ferrar o dia inteiro. Não é para isso que a gente treina, é para se sentir melhor, não pior. Fisiculturista, e se você treina para aumentar a massa muscular e diminuir gordura, você é um fisiculturista, você só não foi para o palco, é sempre setorizado. A pior coisa que tem é você fazer um agachamento livre e parar ele porque o seu coração e o seu pulmão não deram conta. E a musculatura de baixo?
não foi estimulado. E é isso, não foi estimulado como deveria, né? Lógico. Para o teu objetivo também, lógico. Então é isso que a gente deve tomar cuidado. Quando você fizer um treinamento, você tem que sentir o músculo. O pump, né, aquele acúmulo de sangue, é normal a gente sentir num treino intenso? É. Mas quando você está com o carbo muito baixo, por exemplo, você não sente muito pump. Isso, de novo, não quer dizer que seu treino foi ruim. Então é muito difícil, né? Porque as coisas eu posso sentir ou eu posso não sentir. É isso que tá. Quando você vai determinar se o seu treino é intenso ou não, você precisa de tanto repertório e de tanto conhecimento do próprio corpo que fica difícil uma pessoa que não tem isso determinar. Por isso que ela contrata um personal. Eu não estou puxando para o meu lado não, tá? Me contrata se você quiser, mas realmente é difícil. Então, alguns indicativos, tá? Você sentir o músculo bem cansado, bem duro, com bastante pump, beleza. Mas se você tiver com o carbo baixo, às vezes você não vai sentir isso. Você se sentir cansado pode também ser um indicativo de um treino intenso, só que não necessariamente. Então tudo isso vai se tornando complicado. Eu vou voltar aqui, tá? Eu quero fazer só uma pausinha para o treino de força. Um treino de força, normalmente você sai mais cansado, porque ali é muito desafiador e aí você realmente vai colocar uma carga muito alta, vai fazer um descanso longo e realmente ir até o limite. Esse é muito mais provável que você termine muito mais cansado sistemicamente do que um treino de hipertrofia. Então você vai sair realmente cansado, porque você usa multiarticulares, cargas gigantes, etc. No treino de resistência muscular localizada, RML, você normalmente sai cansado sistemicamente também, porque você joga a repetição muito para cima e vai até a falha, mas você sai com um músculo muito dolorido. Ácido lático come solto pelas repetições altas, dá muito pump muscular. Então, num treinamento de resistência muscular localizada, você sai cansado sistemicamente e também cansado de forma setorizada, mas com um grau de pump muito grande. Um treinamento de hipertrofia, ele fica no meio. Ele nem tem repetições tão altas quanto de resistência, nem tão baixas quanto de força máxima. Ele nem tem um tempo de descanso, que é fator determinante para você caracterizar um treinamento de força ou resistência muscular localizado. O pessoal acha que é só fazer pouca repetição e muita repetição. Não. O treinamento de força, ele requer maior tempo de intervalo. Um treinamento de resistência muscular localizada, ele requer menor tempo de descanso, para que justamente você use mais das enzimas glicolíticas. E o treinamento de hipertrofia fica no meio termo. Então você vai sentir um pump mais ou menos, você vai sentir um cansaço mais ou menos, se comparado com as outras modalidades de treino, que fique claro. Mas, de novo, para a gente caracterizar um treinamento realmente intenso da musculação, é muito mais fácil vocês irem no processo inverso. Então vocês entenderam que existem diversos cenários aqui, só que é o seguinte: você se treinar até a falha concêntrica, der tudo de si, com a melhor carga possível, o melhor movimento possível, você vai estar fazendo um treinamento intenso. Se der pump, se você ficar acabado depois de um treino, isso é secundário, não quer dizer que não é importante. Isso é secundário. Vou lá, vou fazer um treino de bíceps e tríceps. Levei todos os meus exercícios, todas as minhas séries até a falha. Terminei o treino bom e com pump médio. Treinei bem? Treinou. Lógico, se você está com carbo alto, se você está com esteroide, você vai sentir um pump do caramba. Mas o que eu estou dizendo é isso, não se prenda. É dentro do esperado que um treino muito bom gere pump. Eu vou reforçar isso para não ficar, sabe? Depois pega um trecho do vídeo, aí coloca o fisiculturista falando, lá, o Leandro não sabe nada. Não, novamente eu reforço. Se você está com o carbo baixo na dieta, você sente menos pump. Mas você pode ter feito um treino intenso. Leandro, e parece muito fácil falando. Como é que eu treino de verdade, então, até a falha na prática? Como é que eu faço isso? Você já fez vídeo aqui? Já. Pessoal, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui agora, como treinar até a falha. Agora você vai treinar de uma forma intensa. Ignore os outros sintomas por agora. Se preocupa só com isso para você fazer um treinamento intenso.